Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. O que caiu hoje, Dija? Hoje cai o livro de Judite, no seu capítulo 1º, que vai falar aqui o poder de Nabucodonosor. Sim. Né? Aqui a história vai contar, irmãos, que tinha um rei chamado Asfarchad. Ele fez um grande império, né? Fez uma grande cidade, murou ela, fortificou ela, deixou ela bem estruturada, bem firme. Era uma cidade muito forte e ele se gloriava nessa cidade, no seu poder, no seu exército ali, que se considerava invencível. Né? Ele reinou por um período de tempo ali, depois dessa construção, foi respeitado por muitas pessoas, mas surgiu o rei Nabucodonosor, se levantou contra ele, para guerrear contra ele, e sendo assim foi vitorioso nessa luta. Ele entrou lá, dominou a Asfarchad, e toda aquela força que ele tinha foi reduzida a nada, porque Nabucodonosor entrou lá e dominou tudo dominou eles todos. Ou seja, não foi invencível aquele exército que ele tinha criado ali, aquela fortaleza que ele tinha feito, não foi invencível. Acontecendo isso, Nabucodonosor já se orgulhou dessa vitória contra eles, né? Porque era uma cidade que era muito difícil ser vencida, e ele conseguiu isso. Então ele conseguiu, através dessa vitória, conseguir os aliados, a aliança com pessoas, com os povos à redondeza dele ali, formando então um exército maior ainda. E ao fazer isso, ele fica orgulhoso de ter vencido o rei Arfaxade e ter feito aquela aliança com todos os países vizinhos. Então ele vai enviar mensageiros, emissários para as outras cidades que estavam um pouco além, para que viesse também se aliar com ele, para que viesse se tomar junção a ele, para que ele formasse o império dele. E quando ele faz isso, as outras cidades lá, que estavam para além do Jordão, eles não aceitaram, eles não fizeram questão de responder ao rei, e muitos foram até tratados com desprezo, os emissários. Eles voltaram então e contaram isso para Nabucodonosor, que se encheu de ira e de cólera, porque eles não aceitaram fazer aliança, não aceitaram a proposta dele. E ele jurou então fazer vingança a todos aqueles povos lá que não aceitaram fazer aliança com ele, que não queriam se submeter a ele. E fazendo isso, irmãos, mostra ali a grande dificuldade de uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem poder, mas ela não sabe controlar isso, ela toma-se para si assim como se fosse ele, o próprio Deus. Se você for ler o texto para frente um pouco, você vai entender que ele se nomeava um Deus ali. A Bíblia vai dizer que quando ele propõe atacar essas cidades, ele vai destruindo os templos, vai destruindo tudo, vai pegando como escravo cada um deles ali, vai destruindo as colheitas, vai acabando com os animais, ou seja, deixando o pessoal ficar com fome, o pessoal ficar necessitado, sem soldados, para poder dominar esse povo, para esse povo não ter como sobreviver e buscar a ajuda dele. Ou seja, ele faz uma grande destruição ali, se colocando como se fosse um Deus. E hoje fala exatamente do poder, irmãos, do poder na mão de pessoas que não estão ali preparadas para isso, de pessoas que são orgulhosas, pessoas que têm ali não uma visão de reino, uma visão de coletividade, mas de império. Ele quer que todos sejam submissos a ele no que ele pedir, no que ele mandar. E assim aconteceu com Nabucodonosor. Ele se colocou dessa forma, né? A Bíblia vai dizer que ele atacou nossas pessoas aí. E para frente o povo vai mostrar que quando ele vai chegar em Jerusalém, um pouquinho antes de chegar em Jerusalém, ao saberem o povo, todas as nações que estavam acontecendo ali à sua volta, o povo de Jerusalém começou a convocar os sacerdotes e começaram a orar ao Senhor para que viesse a proteger do rei Nabucodonosor. Ou seja, eles oraram confiando no Deus verdadeiro, né? Porque Nabucodonosor se considerava um Deus, mas eles foram orar ao Deus verdadeiro, o único Deus que realmente é Deus, para que viesse a segurar Nabucodonosor, para não dominar também Jerusalém, com essa devastação que ele estava fazendo por todos os lugares. Sim, sim. Então o tema da semana, de acordo com o que caiu hoje, para nós vem a guerra pelo poder e a revolta de um povo, né? Uhum. É muito interessante, meus irmãos, essa palavra que Deus nos traz hoje, de Nabucodonosor, pelo poder, pela invasão de um território, né? Ele ganhou um território e queria que todos em volta voltassem para ele, recebessem ele bem como o novo rei daquele império todo. E não, o povo não aceitou, o povo se recusou, se revoltou e expulsou os seus emissários, né, que ele mandou até esses lugares. E ele prometeu vingança a esse povo. Então, pelo o nexo da história, quando a pessoa quer muito um poder, que ela quer totalmente ser o líder, ser o todo-poderoso, mais que nem o Jair falou, mais que Deus, né? Ele acha que o povo tem que obedecer. Se o povo não obedece, ele não faz questão nenhuma de
ver a opinião do outro, mas sim ele quer fazer a destruição daquele povo, a vingança contra aquele povo, trazendo sempre a destruição. E o povo se vai correr para quem? O povo vai correr para Deus, para orar para Ele, para que Ele proteja aquela pátria, para que Ele proteja o seu povo todo e que nada de mal aconteça para ninguém. Então nós vemos nessa história que aconteceu, verídica naquela época, né? Que Deus depois vai livrar o povo de Jerusalém da mão dele, mas ele era um rei muito orgulhoso, ele queria todo o poder era dele, e ele poderia fazer qualquer coisa para obter esse poder. E ele queria conquistar todas as nações vizinhas, como ele já tinha, né, essa conquista dessas nações. Então se aliou àquelas nações que ele derrotou. Claro, a pessoa tem que... Se ele entrou num território, ele invadiu, ele derrotou, o povo tem que se aliar, senão vai todo mundo morrer ou sofrer sanção, né? Então, nós temos que ficar muito alertas a tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Por pessoas que querem te comprar pelo poder, mas com uma intenção muito maléfica por trás. O poder, realmente, na mão de pessoas certas, é maravilhoso, né? Ele nos guia, que nem o poder de Deus é maravilhoso, ele nos guia, ele nos ampara, ele nos coloca no melhor caminho e nos faz enxergar a verdade. Agora, poder na mão de uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que ela é ambiciosa, que ela quer só para ela, é muito perigoso, meus irmãos. Então nós temos que ficar alertas a isso. Por isso que é a revolta de um povo contra esse Nabucodonosor, porque ele queria realmente somente o orgulho dele, né? Pela ganância que ele tinha, pela aquela maldade que ele tinha de todo o poder ser dele. Então, se precisasse matar uma nação, ele mandava matar. Se precisasse judiar daquela nação, ele mandava judiar, porque ele queria sempre que todo mundo se curvasse para ele, né? Ele era aquele o todo-poderoso, como se fosse, que nem o Jair falou, um Deus. Ele se achava um Deus, né? E mais pro lado do mal. E todo aquele mal daquelas terras que foram conquistadas, que ele trazendo para aquelas pessoas os malefícios do governo dele, e aquele povo revoltado, não aceitando que ele entrasse naqueles territórios. Então aí fica uma pequena história de Deus para que nós possamos pensar essa semana, e que todos aí orando junto, para que nós sempre nos livrarmos do mal, da invasão do mal, da invasão do poder do mal, que nós estejamos sempre nas mãos de Deus, que é o poder do bem, aquele que está sempre nos guiando, nos orientando em todos os momentos, aquele poder maravilhoso que é o único poder que emana desse universo, onde nós estamos aqui reunidos e vivos, né, vivendo nessa terra por permissão do nosso Senhor, que é o dom maior, aquele que traz para nós todo o caminho reto, toda a parte boa, benéfica, parte de aprendizado para a nossa vida, para a nossa pessoa. Então nunca nos orgulhemos do poder que você possa adquirir por meio de alianças mal feitas, né? Poder não pode existir assim. O poder tem que ser emanado de Deus, e através da obediência das pessoas, através da Bíblia, é que nós vamos ter o poder certo em nossas mãos. Ou mesmo que você não tenha nenhum poder, mas que você tenha Deus, o poder já está dentro de você. Então tenham fé, meus irmãos, orem para que vocês estejam sempre no caminho do bem, no caminho de Deus, no caminho que é o exemplo da vida para todos nós. Amém? Amém. Que vocês tenham uma semana mais que abençoada, junto com o poder de Deus. Amém. E que a paz do Senhor seja com todos vocês. Tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta.